Boa noite a todos. A graça, a paz, o amor de Deus esteja sobre você, sobre a sua casa, no seu coração. Irmãos, abram comigo Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos meditar dos versículos 1 ao versículo 17. João, capítulo 13, de 1 a 17, versão NVI. E assim diz a palavra do nosso Deus. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estando sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus, estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Feche teus olhos, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, queremos ouvir a Tua voz. Fala conosco, ó Pai, por meio da Tua palavra e por meio do Teu Espírito. Usa a mim, ó Deus, servo fiel, servo, ó Deus, muitas vezes negligente, ó Pai, das coisas do Senhor, mas assim o Senhor escolheu que eu estivesse aqui, ó Pai. Então usa a mim para que a Tua igreja seja alimentada, para que a Tua voz, ó Pai, seja ouvida neste lugar. Fale aos nossos corações, ó Pai, encontre, ó Deus, em nossos corações uma terra fértil, um lugar preparado para receber, ó Pai, a Tua palavra, e que ela venha produzir frutos, ó Pai, a 30, a 60 e a 100 por um, conforme diz a Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, quando vocês acordaram hoje, qual foi o primeiro pensamento que veio à mente de vocês? O que vocês projetaram para esse dia? O que vocês planejaram alcançar no dia de hoje? Vamos estender um pouco mais. O que você projeta alcançar todos os dias? O que você busca? Quais são seus sonhos, seus objetivos? Quais são seus anseios? O que você quer? Quando você acorda todo dia, você cria na sua mente algumas projeções. E o que você quer com isso? O que você quer alcançar? Essa é uma pergunta geral, mas que traz respostas muito particulares. Alguns podem dizer: não, eu pretendo, eu procuro todos os dias aumentar meus ganhos financeiros. Outros podem pensar em resolver seus problemas no trabalho. Alguns planejam passar no vestibular, outros desejam resolver algum problema familiar. Alguns que estão na faculdade pensam em finalizar o curso e ingressar no mercado de trabalho. Outros querem a salvação de um parente, a salvação de um amigo. São muitos e diversos os nossos objetivos. A questão é que, de forma consciente ou inconsciente,
Todos nós estamos buscando a mesma coisa. E quando falo todos nós, eu não falo somente nós que estamos aqui. Eu falo toda a humanidade. Todo mundo está buscando uma única coisa. Uma coisa que move todas as pessoas, que move toda a humanidade, que é uma tal de felicidade. Todas as pessoas vivem em busca de alcançar a felicidade. As pessoas a buscam no dinheiro, no sexo, nas drogas, na família, pasmem, na pornografia, no trabalho, no diploma e até mesmo no suicídio. Sim, as pessoas acham que tirando a sua vida, indo de encontro à morte, eles vão ser aliviados da sua dor. E quem sabe, eles alcancem nisso a felicidade que tanto procuram. A felicidade sempre foi um tema central na filosofia, nos pensamentos humanos. Alguns achavam que ela estava na satisfação dos prazeres. Numa vida regrada de prazeres, uma vida regrada de delícias que você possa experimentar. E quanto mais você satisfaz seus desejos, mais feliz você é. Alguns pensam e ensinavam assim. Outros ensinavam o contrário. Quanto menos você se dedicar a essas coisas, quanto menos você satisfizer os desejos e os seus impulsos, mais virtudes você vai ter. Então mais feliz você será. O fato é que a felicidade é algo de extrema importância para nós. E sim, Deus quer que todos nós sejamos felizes. Talvez a grande pergunta é: o que nós devemos fazer para isso? Porque a gente sabe, como crentes, como reformados, que a felicidade não está nessas coisas mundanas, que não está no materialismo. Ok, isso às vezes fica muito claro para nós. Mas às vezes a gente não sabe como alcançar a felicidade, biblicamente falando. Se eu sei que a felicidade não está nessas coisas, como então alcançar? Qual que é o caminho para que eu possa experimentar a felicidade? Eu sei que vocês já ouviram esse texto, já ouviram pregações sobre esse texto, e muitas vezes o enfoque desse texto é sobre a humildade. Nós vamos falar sobre isso, obviamente, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Esse texto que nós lemos fala sobre felicidade. É um texto que Jesus nos mostra o caminho da felicidade. Eu quero que vocês voltem comigo a esse texto. Nós vamos analisar essa cena, o que está acontecendo, e como que Jesus nos ensina, de fato, como que a gente pode ser feliz. Então eu quero que vocês voltem comigo, já no versículo 1. João 13, versículo 1, olha o que diz. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Vamos só entender o que está acontecendo aqui. Nós estamos na quinta-feira, um dia antes de Jesus morrer. Eles estão na festa da Páscoa, Jesus está reunido com seus discípulos para celebrar a Páscoa. E Jesus ele estava totalmente consciente do que iria acontecer. Jesus sabia que aquela noite não seria uma noite normal, uma noite como as outras noites que ele teve. Ele sabia que ele ia sair dali, que ele iria ser preso, e a partir disso ele ia sofrer nas mãos dos romanos. Ele sabia o que estava prestes a acontecer. Jesus ele veio para dar a sua vida em resgate de seu povo, e a sua missão estava chegando ao fim. E aqui nós temos uma informação de extrema importância para nós. A Bíblia diz que, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Talvez a gente não consiga captar toda a tensão que está acontecendo naquela sala, naquela cena. Talvez a gente não entenda e não consiga realmente absorver tudo que está acontecendo ali. Então Jesus sabia que essa seria a sua última noite. A sua noite antes, a última noite antes da sua prisão, onde ele iria ser torturado. Naquele dia, no dia seguinte, ele iria ser crucificado e ele iria morrer. Porém, mesmo diante disso, mesmo sabendo que ele acabaria aquele dia preso e machucado, torturado pelos soldados romanos, sua preocupação foi amar os seus amigos até o fim. Jesus estava sentado com gente da pior espécie, da pior categoria. Olha só quem que estava sentado com Jesus. No meio dele tinha um tal de Simão Zelote, eram os seus discípulos. Talvez vocês não sabem quem eram os Zelotes. Os Zelotes eram uma facção
no meio do povo judeu, onde eles entravam em embates com os soldados romanos constantemente, porque eles queriam a libertação de Israel do Império Romano à força. Então, provavelmente, Zelote, como ele estava vivo, ele era um assassino. Porque nesses embates, ou você morria ou você matava. Jesus estava sentado, provavelmente, naquela mesa com um assassino. Alguém que tinha entrado com vários embates com soldados romanos. Outra pessoa que estava sentada à mesa com Jesus, um tal de Mateus, um publicano. Quem que eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos. Não existe nenhum problema em você cobrar impostos. O grande problema é que eles cobravam muito mais do que era exigido. Eles roubavam do seu próprio povo, eles eram considerados traidores. O povo odiava os publicanos. Irmãos, a gente não tem ideia do que está acontecendo aqui. Jesus coloca na mesma mesa um zelote que odiava os publicanos e um publicano. Olha que loucura. Essas pessoas estavam sentadas à mesa com Jesus. Um homem que era odiado pelo povo de Israel. Um traidor, considerado traidor pelo povo. Um homem ganancioso, egoísta. Esses eram os publicanos. Basta você lembrar de Zaqueu. Esses eram os publicanos. Homens totalmente gananciosos, que exigiam e cobravam muito mais do que era necessário, e o excedente eles colocavam onde? No próprio bolso. Eles enriqueciam, porque eles eram gananciosos. Ele estava sentado com Jesus. Outro que estava sentado com Jesus, um tal de Tomé, aquele que iria duvidar da ressurreição de Jesus, mesmo tendo andado com ele 3 anos. Estava sentado à mesa com Jesus. Outro que estava sentado ali, que a gente conhece muito bem, um tal de Pedro, que horas depois iria negar Jesus. Eu não conheço esse homem, não sei quem ele é. Pedro estava sentado com Jesus. Quem estava sentado com Jesus? Um tal de Judas Iscariotes. Não preciso nem falar dele, né? Momentos depois ele iria sair dali e trair seu mestre. Mais 2 que estavam sentados com Jesus, João e Tiago. Rafael, o que João e Tiago tinham de errado? Eles eram explosivos, homens de temperamentos agressivos, ao ponto que Jesus chama eles de filhos do trovão. Irmãos, olha quem que estava sentado com Jesus. Jesus estava sentado com pessoas desprezíveis, mas Jesus os amou até o fim. Se você deseja ser feliz, biblicamente falando, essa é a primeira lição que você tem que aprender. Você precisa andar no caminho do amor. Talvez hoje você não seja feliz. Talvez se você olhar para dentro de si, você vai perceber que realmente talvez você não tenha experimentado a felicidade. E a pergunta que eu preciso te fazer é, você tem amado pessoas desprezíveis como Jesus amou os discípulos naquela ceia e como Ele nos amou? Você tem buscado achar pessoas perfeitas para amar? Irmãos, não existem pessoas perfeitas. Não existe família perfeita, não existe amigos perfeitos, não existe marido perfeito, esposa perfeita, filhos perfeitos, não existem pais perfeitos, não existe igreja perfeita. Nós somos pessoas imperfeitas vivendo buscar um amor perfeito. A questão é que nós achamos que esse amor perfeito será vivido quando encontrarmos as pessoas perfeitas, mas Jesus nos ensinou que o amor perfeito é demonstrado a pessoas imperfeitas. Ali, Jesus não faz um julgamento para saber quem merece ou não o seu amor. Até porque nenhuma delas merecia o amor de Jesus. Assim como nós também não merecíamos. Jesus não estava, neste momento, preocupado em amar pessoas perfeitas. Jesus estava preocupado em apenas amar pessoas. É isso que Jesus demonstra nessa cena. É isso que Jesus demonstra nessa ceia. E quantas vezes nós nos negamos a amar alguém que nós julgamos não ser digno do nosso amor? Quantas vezes nós olhamos para as pessoas ao nosso redor, alguém da nossa família que às vezes nos fez algum mal, que às vezes inventou uma mentira, uma fofoca, difamou. Quantas vezes nós temos dificuldade de amar as pessoas do nosso trabalho, porque eles não nos respeitam e nos provocam por sermos cristãos? E nós estamos procurando ao nosso redor pessoas perfeitas. Irmãos, quantas vezes nós temos dificuldade de amar um drogado, um assassino, um viciado, um homossexual? Nós julgamos essas pessoas.
e nós não achamos que essas pessoas são dignas de ser amadas. Agora eu quero que você seja honesto com você mesmo. Quantas vezes você se negou a amar alguém porque aquela pessoa não preenchia os seus pré-requisitos de quem merece ser amado? Você olha para uma pessoa e você inconscientemente diz, não, esse aí não dá para amar. E aí você se pergunta, por que eu não consigo ser feliz? Irmãos, o primeiro caminho que Jesus nos ensina é o caminho do amor. Jesus, como eu disse, não estava preocupado em amar pessoas perfeitas. Jesus estava preocupado em amar pessoas. E talvez esse seja o seu problema. Talvez você está olhando ao seu redor e você está com a sua lista de pré-requisitos. Só que ninguém preenche esses pré-requisitos. E você não consegue amar ninguém. Não pense que aquela mesa na qual Jesus estava assentado tinha a ver apenas com os discípulos. Ela tem muito a ver conosco. Porque assim como aqueles discípulos, nós somos pessoas desprezíveis e nós não merecíamos também o amor de Jesus. Primeira lição, anotem isso na mente e no coração de vocês. Trilhem o caminho do amor. Não julguem para amar alguém, apenas ame. Avançando, eu quero que você olhe comigo dos versículos 2 ao versículo 5. Está escrito assim: estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Então, se o primeiro caminho para que a gente possa alcançar a plena felicidade, a felicidade bíblica, a genuína felicidade, é o amor, o segundo caminho não pode ser outro, é o caminho da humildade. Naquela época, a gente tem que entender que os calçados não eram fechados igual os nossos dias. O calçado, naquela época, era uma sandália aberta, né? E quando eles se assentavam à mesa, um escravo, ele sempre vinha para lavar os pés das pessoas que estavam presentes àquela mesa. As mesas naquela época não eram altas igual a nossa, com cadeiras igual a gente costuma se assentar. Eram mesas baixas. Então as pessoas se assentavam no chão com os pés voltados para trás, virados para trás. E nisso os escravos vinham lavando os pés de todos que estavam ali sentados à mesa. E pelo relato de Lucas 22, que é a mesma cena que João conta aqui no capítulo 3, no capítulo 13, nós sabemos que os discípulos prepararam a ceia como de costume. Sendo assim, eles deixaram separados água, bacia e uma toalha para o ato de lava-pés. O lava-pés não era algo incomum, muito pelo contrário, era algo muito comum. E o versículo 2 diz que o jantar já estava sendo servido. Agora eu quero que vocês tentem imaginar essa cena comigo. O jantar começa a ser servido, eles olham para os pés uns dos outros, os pés sujos, e um começa a olhar para o outro e começa a pensar, quem é que vai se levantar para lavar o pé dessa galera aqui? Quem que vai fazer isso? Tenta imaginar essa tensão também, essa cena. Um olhando para o rosto do outro, os utensílios ali separados, eles olhavam um para o olho do outro, olhavam para os utensílios. A gente tem que voltar um pouquinho antes e se lembrar que não era rara a discussão que os apóstolos tinham entre eles para saber quem era o maior. Não era raro essas discussões. De vez em quando a gente vê isso nos evangelhos. Enquanto eles iam pelo caminho, eles estavam discutindo para ver quem era o maior, quem era o melhor entre eles. Jesus se levantando, tirando a sua capa, tirando a sua túnica. Provavelmente ele ficou apenas com uma tanga embaixo. Jesus realmente se colocou ali, num papel de escravo, porque é assim que os escravos se vestiam, nus apenas com uma tanga. Então Jesus ele faz questão de tirar essa túnica, mostrar para aquelas pessoas. Vocês conseguem imaginar o constrangimento que provavelmente aconteceu no meio deles? Talvez a primeira reação foi um espanto. Eles talvez nunca imaginariam que quem ia se levantar
era o próprio Mestre, era o próprio Jesus. Talvez eles não imaginariam que Jesus iria se submeter a um ato tão baixo e tão humilhante como esse. E conforme eu disse, a questão não era o ato em si de lavar os pés. A questão era essa posição, era o que isso representava. Porque isso era a tarefa dos escravos, dos servos. E eles ficaram mais constrangidos e desconfortáveis. Eles ficariam mais constrangidos e desconfortáveis se eles soubessem que no meio deles tinha alguém que estava planejando trair Jesus. Eles ficariam muito mais constrangidos. Porque Jesus fez tudo isso sabendo que no meio deles estavam todas essas pessoas, alguém queria trair, alguém queria negá-lo logo em seguida. Olha o que diz o versículo 3. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder. Jesus havia dado prova do seu poder. Jesus tinha dado prova por meio das suas manifestações, curas, milagres, tantas coisas que Jesus realizou. Multiplicação dos pães, andou sobre as águas, curou as pessoas, expulsou os demônios. Porém, se humilhar como ele se humilhou naquela cena, talvez essa tenha sido a sua maior demonstração de poder. Porque Jesus, ele tinha condições, ele podia exigir ser servido. Jesus, ele poderia fazer isso. Ele era Senhor e Mestre. Ele era o único naquela mesa, o único naquela situação que poderia exigir ser servido. Ele poderia ter apontado para qualquer um e falar assim: Tomé, lava o pé de todo mundo. Pedro. Ele poderia ter feito isso. Mas talvez a maior demonstração de poder que Jesus demonstrou foi ter se humilhado. Se colocado numa posição de escravo. Porque ele poderia mandar e exigir. Mas ele decidiu servir. E mais uma vez eu preciso refletir sobre isso. Quantas vezes nós não somos como os discípulos, à mesa, esperando um serviçal, esperando ser servidos? Quantas vezes nós temos dificuldade de nos humilhar e servirmos as pessoas que estão ao nosso redor, principalmente aquelas pessoas que nós consideramos menores que nós? O teólogo D.A. Carson, em seu comentário, ele diz que talvez os discípulos não teriam nenhum problema em lavar o pé de Jesus. Talvez eles teriam até prazer em lavar os pés de Jesus. Mas nenhum deles teve disponibilidade de se levantar e lavar os pés uns dos outros. Nós somos assim. Nós temos dificuldade em dar esse passo, nós temos dificuldade em nos humilhar. Nós temos dificuldade em servir aquelas pessoas que nós consideramos menor do que nós. Só que eu quero trazer um exemplo. Quem aqui conhece o Hernandes Dias Lopes? Levanta a mão. Pouca gente. Reverendo Hernandes Dias Lopes. Augusto Nicodemos. Um pouco mais. Digamos que Augusto Nicodemos, ele vem pregar aqui, Marquinhos. Ele aceita um convite do pastor Vitor e ele vem pregar aqui na nossa igreja. E a gente avisa, obviamente, aos irmãos que a gente vai ter um pregador convidado. E esse pregador é o Augusto Nicodemos. Irmãos, nós nos mobilizaríamos para servir esse homem, certeza. Uns 3, 4 iam se levantar e falar assim: não, eu busco no aeroporto, deixa comigo. O outro fala assim: não, eu sei da minha casa, ele pode dormir lá em casa. Ixi, sem problema nenhum. Rapidinho a gente ia arranjar uma equipe na cozinha para fazer um almoço delicioso para Augusto Nicodemos. Aliás, ele vem pregar na nossa igreja. Não é difícil servir quem é superior a nós. O difícil é servir quem a gente considera ser inferior a nós. Nós temos dificuldade com isso. Nós temos dificuldade em servir as pessoas do nosso dia a dia. Aqui não tem nenhum Augusto Nicodemos. Aqui tem apenas o presbítero Rafael, o presbítero Ricardo, o presbítero Fiuza, Pereira, pastor Vitor. É o que vocês têm. Mas como nós temos dificuldade de servir uns aos outros? As pessoas que estão em contato conosco todos os dias. Como eu disse, a nossa dificuldade está justamente porque nós consideramos realmente pessoas inferiores a nós. Nós nos consideramos superiores às pessoas. Mas olha o que Paulo diz lá em Filipenses 2:3. Olha o que Paulo diz. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade,
não sirvam apenas porque vocês querem obter alguma coisa, um favor, ou porque vocês querem de alguma forma estar por cima e ser visto. Não faça isso. Mas humildemente, considerem os outros superiores a si mesmos. Então, qual que é o nosso exercício no caminho da felicidade? É buscar considerar as pessoas ao nosso redor maiores que nós mesmos. Porque na hora que você começa a considerar as pessoas ao seu redor maiores que você mesmo, você não vai ter dificuldade em servi-las. Se caminharmos nessa direção, conforme eu disse, não será difícil servir quem está ao meu redor, pois eu estaria servindo alguém superior a mim mesmo, inclusive um traidor. Naquele momento, Jesus se coloca inferior ao próprio Judas, e ele serve Judas lavando os seus pés. E aqui eu quero fazer uma pergunta provocativa. Você teria condições, você teria coragem de servir alguém que um dia te prejudicou? Alguém que falou mal de você, que fez fofoca no seu nome e quis te prejudicar de fato? Você conseguiria fazer isso? Conforme eu disse, você teria coragem de fazer isso? Antes de você responder, lembre-se, Jesus não pulou os pés de Judas. Ele não pulou os pés de Judas. Ele aproveitou a oportunidade para servir aquele que queria traí-lo. Esse é o princípio da humildade. Esse é o princípio do serviço. Esse é o segundo caminho para que você possa alcançar a plena felicidade. Vamos caminhar um pouco mais? Olhe comigo agora dos versículos 6 ao versículo 11. Chegou-se Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo já está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Pedro, ele consegue expressar, isso é muito próprio de Pedro, né? Pedro, ele é muito impulsivo, então ele consegue falar e expressar aquilo que os demais discípulos provavelmente pensaram. Pedro, ele fica perplexo com a atitude de Jesus. Isso é fato. Ele não consegue conceber a ideia e o fato de que seu mestre se levantou para lavar os pés daquelas pessoas. Pedro não consegue entender como o Messias estava se colocando no papel de um escravo. Como filho de Deus, que ele um dia declarou ser o filho de Deus, o Cristo, agora estava fazendo um papel de escravo. Pedro não conseguia entender isso. Mas Jesus, ele usa essa oportunidade para falar de algo bem mais superior, bem mais elevado. A ideia de Jesus aqui não era criar uma nova ordenância. Jesus não estava com isso querendo criar uma nova regra para a igreja, onde nós chegaríamos na igreja e teríamos nossos pés lavados. Não é isso que Jesus estava ensinando aqui. Jesus também não estava querendo ensinar algum tipo de tradição. Jesus estava apenas demonstrando com aquele ato que ele veio para purificar o seu povo. Essa era a missão máxima de Jesus. Ele veio para salvar o seu povo dos seus pecados. Então Pedro diz, sempre impulsivo, que ele não aceitava ser lavado por Jesus. Mas Jesus diz o seguinte, se você não for lavado por mim, Pedro, se você não se deixar ser lavado, você não vai poder ter parte comigo, você não vai poder se beneficiar de todas as bênçãos espirituais, de tudo aquilo que eu tenho a oferecer, inclusive a própria felicidade. É óbvio que a discussão aqui não era o lavar físico. Jesus não estava falando disso. Jesus estava falando do lavar espiritual, do lavar da sua alma, dos seus pecados. E somente quem foi limpo por Jesus, ou seja, apenas pelo sacrifício de Cristo, pela morte e ressurreição, é que nós temos parte com Jesus. Nós só temos parte, nós só podemos dizer que realmente estamos em Cristo, que somos de Cristo, se um dia nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Então, meus irmãos, prestem atenção. Participar de uma igreja, participar de um ministério, estar envolvido
nas coisas da igreja, nas coisas da comunidade, isso pode ser até um indicativo de que você foi limpo no sangue do Cordeiro. Mas isso não é uma garantia de que você foi limpo no sangue do Cordeiro. Não se deixe enganar. Estar envolvido nisso aqui, participar do culto todo domingo, não significa que você está limpo em Jesus. Judas, ele participava do ministério de Jesus. Judas ele expulsava demônios, Judas ele curava, Judas ele pregava, mas Judas não tinha parte com Jesus. E ao ser confrontado por Jesus, Pedro ele vai de um extremo ao outro. Isso também era muito comum de Pedro. Ele vai de um extremo ao outro. Então ele fala assim, Senhor, não só meus pés. Então lava também minha cabeça, meu corpo inteiro. Isso é muito comum de Pedro, né? Ele é muito impulsivo. E aqui está algo muito importante para nós. A salvação é algo que já aconteceu em nossas vidas, quando nós nos convertemos, quando nós fomos confrontados, entendemos a nossa condição pecaminosa, e nós confessamos nossos pecados a Deus. Mas a salvação também é algo que está acontecendo, e é algo que vai acontecer, consumar no final. Então, quando que ela aconteceu? Ela aconteceu no ato da nossa conversão. Conforme eu disse, quando você teve um real entendimento dos seus pecados, quem você era, o quanto isso ofendia a pessoa santa de Deus, quando você foi atraído a Cristo, quando o Espírito Santo fez essa obra no seu coração, e você confessou os seus pecados, e você clamou por Jesus, você clamou pelo sangue dele, orou pela primeira vez de fato, pedindo perdão pelos seus pecados, ali, fazendo a analogia que Jesus fez, ali o seu corpo foi limpo. Ali você foi purificado. Mas por vezes, os nossos pés continuam sujos. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo mau, num mundo contaminado pelo pecado. E por isso a gente precisa constantemente ter os nossos pés lavados com a água do Espírito. Nós precisamos ter os nossos pés lavados com a palavra viva de Deus. Então qual que é o terceiro caminho para a felicidade? Santidade. Santidade. Esse é o terceiro caminho para a felicidade. E se tem algo que a gente nunca pode perder de vista, se tem algo que a gente nunca pode se esquecer, é do poder destruidor do pecado. Ele nunca está completamente vencido. Ele muitas vezes adormece, ele esconde, mas ele está lá, só esperando uma brecha, só esperando um vacilo para ele vir à tona. O pecado é algo que nos assola todos os dias, e por vezes nós o consideramos como morto. Mas, queridos, enquanto nós não tivermos o nosso corpo glorificado, enquanto nós não formos para a glória, não pense que você possa matar um pecado. Ele nunca morre. Ele adormece, mas ele sempre está lá. John Owen, ele escreve um livro falando sobre a mortificação do pecado. E ele fala justamente sobre isso. Não se engane, não pense que você possa vencer um pecado, vencer no sentido pleno, de que nunca mais você vai cometer aquilo. Não se engane. O pecado ele tem um poder destruidor. O pecado ele acaba com famílias. O pecado ele acaba com igrejas. Pecados escondidos. Pecados que nós trazemos dentro de nós, que nós fingimos não ter, não possuir. Cuidado com isso, meus irmãos. Cuidado. Um pecado escondido, um pecado não confessado, um pecado que você não está lutando contra ele. Ele tem o poder de te destruir. Ele tem o poder de destruir a sua igreja. Ele tem o poder de destruir a sua família. O caminho para a felicidade é confessar esses pecados ocultos, esses pecados não tratados. E aqui eu preciso mais uma vez pedir para você olhar para a sua vida, olhar para dentro de você e ser sincero contigo mesmo. Quais são seus pecados ocultos?
Qual o pecado que você não está nem sequer cogitando lutar contra ele, porque você gosta tanto dele? Quais são esses pecados que você guarda numa caixinha e você quer manter ele vivo dentro de você? Mate-o. Mate-o por meio da santificação. Às vezes você vira e fala, eu não sei porque eu estou triste, eu não sei porque eu estou infeliz. Irmãos, não se engane. Não existe atalho para a felicidade. O que as pessoas tentam fazer com as coisas materiais é um atalho para a felicidade. Não existe um atalho para a felicidade. Esse é o caminho que nós devemos trilhar. Chegou a hora de dar um basta nesses pecados ocultos. Esses pecados que de fato podem destruir a nossa comunidade. Pecados que deixam o nosso culto frio. Pecados que não nos deixam orar. Quando a gente chama para orar, ninguém vem. Quando a gente chama para adorar, ninguém vem. Quando a gente chama para meditar sobre a Bíblia, ninguém quer. Não pense, irmãos, não pense que isso é por conta da nossa preguiça apenas, ou do nosso cansaço, não é. Existem pecados escondidos nos nossos corações. E quando a gente não confessar isso, essa igreja não avança. Não avança. Você vai ser infeliz. Você vai ser infeliz. Porque você quer manter algo escondido dentro de você. Algo que deveria ser confessado. Algo que deveria ser abandonado. O chamado de Jesus é para abandonar isso. Lavar seus pés todos os dias. Porque todos os dias nós nos contaminamos com essa desgraça chamada pecado. Chegou a hora de a gente sair do nosso estado de meninos e começar a andar como adultos. Chegou a hora. Trate esses pecados. Se você não consegue fazer sozinho, procure a liderança, procure alguém, confesse, peça ajuda, mas lute contra isso. Abandone isso. Porque essa igreja que ela pode ser destruída por conta disso. Por conta desses pecados. Por fim, meus irmãos, eu quero olhar para os versículos 12 até o 17. E diz assim, quando terminou de lavar os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Esse último versículo é o versículo mais importante, é o versículo-chave de todo esse contexto. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. Conforme eu disse no começo, muitas vezes a gente sabe qual que não é o caminho da felicidade. Mas muitas vezes a gente não sabe qual que é o caminho da felicidade. Eu acabei de expor para vocês o caminho da felicidade. E o versículo, esses versículos finais, ele é um resumo de toda essa cena, de tudo que está acontecendo aqui. O serviço ao outro está envolvido o amor, humildade, santidade, o servir um ao outro, o estar disponível para o outro. Mas existe uma coisa a mais para observarmos. Trazendo à tona aqui para vocês novamente. Amor, humildade, santidade. Mas olha o que diz lá no versículo 12. Jesus pergunta, entendem o que fiz? Vocês entendem isso? O caminho da felicidade não está apenas no saber o que fazer, mas está no praticar essas coisas. É aqui que se encontra, de fato, o caminho, a chave, para que você possa encontrar a felicidade. Não basta você saber, não basta você compreender, você tem que fazer. Você tem que praticar. É isso que vai te levar à felicidade bíblica. Conforme diz Tiago, não basta apenas sermos ouvintes da palavra, mas precisamos ser praticantes da palavra.
Porque senão a gente só vai ficar apenas com conhecimento teórico. E conhecimento teórico não te leva à felicidade. Não te leva. Você vai ter o conhecimento teórico, mas vai continuar procurando a sua felicidade na pornografia. Você tem o conhecimento, não, eu sei que o caminho é o amor, a humildade, a santidade, mas eu continuo procurando um salário maior. Eu sei que o caminho é o amor, a humildade, a santidade, mas eu continuo procurando nas coisas do dia a dia. Encher minha conta bancária. Em resolver todos os meus problemas. Porque se eu resolver todos os meus problemas, aí eu alcanço a felicidade. Mas não, porque você nunca vai resolver todos os seus problemas. Então será que não é possível ser feliz? Biblicamente falando, sim. Porque o Senhor Jesus disse, felizes serão se vocês praticarem essas coisas. Você quer ser feliz? Você quer ser feliz de fato? Ou você quer ignorar essas coisas? E você quer continuar procurando a felicidade naquilo que você já tem buscado? Se você quiser encontrar a verdadeira felicidade, este é o caminho. Não tem outro. Você tem que trilhar o caminho do amor, da humildade, da santidade. E praticar todas essas coisas. Eu quero trazer 2 considerações finais. Em primeiro lugar, somente aqueles que foram lavados verdadeiramente no sangue de Jesus é que vão querer de fato alcançar a verdadeira felicidade. Então eu vou perguntar novamente. Você quer ser feliz, biblicamente falando? Se sim, há um grande indício de que você foi lavado no sangue de Cordeiro. Se não, reveja a sua vida. Porque as demais pessoas continuarão sua busca em lugares e coisas que nunca trarão essa verdadeira felicidade. Porque nada vai satisfazer o coração do homem. Nada. Nada é capaz de satisfazer o coração do homem. E em segundo lugar, se você decidiu hoje trilhar esse caminho da felicidade, eu preciso dizer que você não vai trilhar sozinho, querido. Nós nunca trilhamos sozinhos. O Espírito Santo, ele caminha conosco. Ele anda conosco. Jesus, ele se faz presente quando nós decidimos a trilhar o caminho da felicidade. Ele está conosco. É Ele que vai nos ajudar a amar. É Ele que vai nos ajudar a nos humilharmos. É Ele que vai ajudar neste caminho da santidade. Jesus vai construir conosco esse caminho. Onde que você quer construir a sua vida? Onde você quer construir a felicidade? É nesse caminho proposto por Jesus que eu te garanto, se você trilhar esse caminho e praticar esse caminho, você vai encontrar a felicidade, eu te garanto. Você quer construir a sua felicidade em Jesus? Por meio desse caminho? Quero que você fique em pé. O grupo de louvor vai cantar mais uma canção. Enquanto ele canta, eu quero que você, se você não conhecer a música, eu quero que você medite nessa música, medite nessa letra. E eu quero que você ore sobre isso. Hoje eu mostrei para nós qual que é o caminho da felicidade. E sim, é possível ser feliz. É possível ser feliz. Mesmo no mundo mau, mesmo no mundo caído, é possível ser feliz. Mas é necessário trilhar esse caminho e praticar as coisas que Jesus nos manda praticar. Onde você quer construir a sua vida? Sobre quem você quer construir a felicidade? Feche teus olhos. Vamos cantar mais uma canção.